que é a vida? O que sou eu? Ninguém sabe ou saberá. Aqui, onde a vida e a sorte movem as coisas que há. Mas seja qual for o enigma de haver qualquer coisa aqui, terá de mim o estigma da sombra em que eu existo. Você tem medo da morte? O que fazer quando a morte ultrapassa a noção do que é real e passa a fazer parte da vida? O senhor tem medo da morte? Não, a morte é normal, um dia a gente vai. Não. Por quê? Dependendo de como é que a morte vem, né? Ninguém tem que ter medo da morte. Porque a morte é certa pra todo mundo, né? Tá tão fácil de acontecer um desastre na rua aí que a gente tem que conviver sem medo, né? De tão perigoso que tá, né? Absolutamente. Porque a morte é simplesmente uma coisa que necessariamente todos vamos passar, não há por que temer. A vida é para ser vivida, não é para se pensar na morte. A morte é algo que não importa. Vai vir depois, um momento ou outro. Não adianta ficar preocupado com a morte, etc. Isso não tem problema, na minha opinião, não. Estou preparado, porque tem cada vez passando com o tempo, a idade vai me ensinando. Eu, graças a Deus, eu estou preparado para isso. Eu não. Por quê? Não tem, porque chegou o dia, né? Todo mundo tem que subir, né? Chegou a hora, né? Por mais que dispare para aqui, dispare, chegou na hora que lá de cima precisa, né? E a gente vai, né? Por isso que eu tô com Deus, não tenho medo, né? A morte em vida. Álcool, drogas, roubo, dias sem dormir, loucura. A autoestima diminui. A vida parece não ter mais sentido. Na sociedade atual, jovens que entram no mundo das drogas passam pela experiência de morrer socialmente. Eu comecei a usar de manhã cedo, entendeu? Eu comecei a fumar, não parava. Daí minha mãe estava em casa, ela chegou depois que eu estava usando também em casa, eu escondi tudo. Daí ela foi dormir, eu comecei a usar no banheiro, entendeu? Comecei a fumar enquanto ela estava dormindo, porque ela só ficava tranquila quando eu estava em casa, só conseguia dormir quando eu estava em casa. Comecei a fumar no banheiro, eu tinha certa quantidade de droga, então eu me lembro que eu desmaiei, eu bati, eu cortei o pescoço também, eu tenho uma cicatriz em 6 pontos. Daí eu caí, eu não me lembro onde é que eu bati, eu me lembro que eu bati na pia, eu não me lembro onde é que eu cortei o pescoço, porque eu só fui acordar no hospital. Crise, abandono, fraqueza. Aliado aos entorpecentes, o vício do álcool torna-se outro fator de morte em vida. Charles, ex-alcoólatra, teve seu primeiro porre na infância. Envolveu-se no vício dos 16 aos 23 anos. Perdi minha autoestima e que a minha família me chutou pra rua. Entendeu? Quando a minha família falou assim, não, assim não dá mais, entendeu? Até então a minha família começou a assistir reuniões e começou a praticar o que é pedido, né? E eu até então assim vi que é o seguinte, eu já não tinha mais mulher, eu tava perdendo minha mãe. Meu pai, assim, até então diálogo eu não tinha mais com ele, né? Faltava só a gente assim, ó, ter um confronto físico, porque até então verbal a gente não falava mais, entendeu? Eu estava roubando já para sustentar meu vício, né? Eu sofria da síndrome da obsessão, né? Dúvida do futuro, raiva do presente, medo do presente e raiva do passado. As pessoas passam a vida trabalhando para sustentar a família, pagar contas, adquirir bens e garantir um futuro digno. Mas poucos se preocupam com a dívida que vão deixar para familiares e entes queridos após a morte. Despesas com caixões, coroas de flores, velórios, cartório e cemitério podem somar valores do outro mundo. A classe social importa até na hora da morte. Existem caixões dos mais variados valores, com preço médio de R$ 1.200. Os mais simples não saem por menos de R$ 800. Existem empresas hoje que colocam um serviço de copa nas capelas, né? Até mesmo com garçons às vezes trabalhando. Então isso são atendimentos que não baixam de R$ 12.000. Um carro disponível na capela hoje, com um motorista, ele disponível 24 horas na capela para levar eventualmente um familiar até em casa, trazer de volta, levar um familiar, levar até um cartório. Então tem uma variação muito grande aí em função desses fatores aí. Não é verdade que sou o pior de todos os males. Sou um alívio para os mortais que estão cansados de sofrer. O
O quebra-cabeça sobre morte termina aqui. O programa é produzido pelos alunos do 8º semestre da turma de estágio integrado em jornalismo. Até a próxima edição. Tchau. Tchau.